Olá, galera do sétimo ano. Nós iremos trabalhar nesse mês de setembro a reforma e a contra-reforma religiosa. A reforma, na realidade, foi a maior divisão já verificada em toda a história da humanidade dentro do cristianismo. A reforma e o renascimento ocorreram ao mesmo tempo e expressaram uma grande renovação de ideias e de atitude. Quais os motivos da reforma? O primeiro motivo da reforma é que o poder universal do Papa, no século XV, muitos reis passaram a ver o Papa como líder de toda a cristandade da Europa e como um obstáculo ao fortalecimento do poder real. Então, esses reis, eles começaram a fazer uma política de oposição ao Papa, ao poder do Papa. O outro motivo é a corrupção e despreparo do clero, onde muitos membros da igreja tinham comprado o cargo para participar da igreja, o cargo de bispo ou de cardeal. E aí nós podemos ver que é corrupção. E vários papas chegaram a ser chefe da igreja por pertencerem a famílias poderosas. Aí nós podemos observar que também é um ato de corrupção. E os padres, a maioria deles, eram pessoas sem conhecimento, sem instrução. Então eram despreparados para atuar à frente das igrejas. E o último motivo da reforma foi a venda de indulgências e falsas relíquias. A igreja, os bispos, os padres, praticavam o comércio de artigos religiosos. Vendiam um objeto qualquer dizendo que era um pedaço de osso de jumento montado por Jesus Cristo. E nós podemos ver que cada indulgência dessa, ou falsa relíquia, fazia com que o povo também se revoltasse quando eles descobriam. E essas práticas abusivas que a igreja pregava em troca de doações de dinheiro para a própria igreja. E foi durante a Idade Média que a igreja era rica e poderosa, os bispos possuíam feudos enormes, o Papa celebrava acordos políticos, interferia na escolha dos reis e era também chamado para coroá-los os reis. Aí nós podemos ver que a igreja estava aliada à corrupção, ao que tinha de mais errado na história da humanidade. Os primeiros reformadores da história da Reforma Protestante, nós podemos citar o John Wycliffe, que era um teólogo inglês, que traduziu a Bíblia para o inglês e pregava que a igreja dizia uma coisa e fazia outra. Muita riqueza dos bispos e dos papas e o despreparo dos sacerdotes foi muito criticado pelo teólogo inglês John Wycliffe. O outro reformador foi Jan Hus, que era professor na Universidade de Praga, na Tchecoslováquia. Era teólogo, era um brilhante orador e traduziu a Bíblia para o idioma tcheco. Também criticava o luxo e a corrupção pregada pelo alto clero. Pregava a criação de um mundo de justiça social, que também em conflitos com a situação de exploração e miséria a que estavam submetidos os camponeses da Boêmia. Então, esses dois teólogos representam o início da Reforma Protestante. Daí nós podemos ver, vai aparecer também na Alemanha
o Martinho Lutero, que era monge católico, né? Era alemão e ficou na história da humanidade por ter iniciado um dos movimentos de contestação à doutrina da Igreja no século XVI. Lutero não concordava com as práticas da Igreja naquela época e procurou realizar a reforma no interior do catolicismo, questionando algumas ações por meio dos 95 teses que ele apresentou. A ação de Lutero desencadeou na reforma protestante, o que resultou em uma cisma no interior do cristianismo, no continente velho. Assim surgiu o protestantismo, uma ala do cristianismo que possui interpretação diversa de que é praticada pela Igreja Católica. Os nobres viram a ação de enfraquecer o Papa para diminuir a influência da Igreja no poder secular. A reforma foi vista como uma forma de se livrar dos impostos cobrados pela Igreja. Os camponeses viram na reforma uma forma de combater a opressão e a pobreza em que viviam. Daí nós podemos ver que Martinho Lutero tinha ideias de combater o que estava errado diante da Igreja. Martinho cria a Igreja e uma doutrina por nome luterano. Lutero fundou esta igreja e criou essa nova doutrina baseado em vários pontos. O primeiro dele é que ele justificava pela fé e que a fé era somente em Deus, que salvava e não as boas ações da prática. O outro ponto é que o sacerdócio universal, todo cristão é capaz de interpretar a Bíblia. O outro ponto traz que a Bíblia é a única fonte de verdade de Deus. É a palavra de Deus. O outro ponto é que apenas 2 sacramentos são únicos da Igreja, que é o batismo e a Eucaristia. E o outro ponto é culto aos santos e às imagens não tem fundamento. E por último, qualquer membro da igreja pode se casar. Daí, diante dos avanços da igreja de Lutero, nós podemos ver que o imperador Carlos V proibiu que o povo cultuasse a igreja de Lutero. E os príncipes luteranos protestaram contra essa proibição. Daí o termo protestante para nomear os seguidores da igreja surgida a partir da reforma protestante. As ideias que eram pregadas por Lutero se espalharam com velocidade em todo o continente europeu. E para isso, muitos contribuiu para o aperfeiçoamento da imprensa. Quer dizer, foi um avanço também para a imprensa. Outro representante da reforma foi o João Calvino. João Calvino era humanista, teólogo, pastor, pregador, professor e escritor francês. É uma das figuras que mais se destacou no período da Reforma Protestante. Ele defendia a salvação pela fé, refutava o culto às imagens e admitia apenas 2 sacramentos, o batismo e a Eucaristia. Acreditava na predestinação absoluta e a valorização do estilo de vida puritana contribuiu para a rápida difusão da igreja calvinista de João Calvino. Aí nós podemos observar que a igreja de João Calvino se destacou no continente europeu também.
juntamente com a igreja luterana. E aí nós chegamos na Inglaterra, a reforma na Inglaterra. Os motivos da reforma na Inglaterra é que o movimento reformista, que foi conduzido pelo rei Henrique VIII, ele queria que o Papa anulasse o casamento dele com a Catarina de Aragão, que era filha do rei da Espanha. E revoltado com a interferência do Papa e com os impostos cobrados pela igreja, ele rompeu relações com a Igreja Católica. E aí, ao ter o seu pedido negado pelo Papa, Henrique VIII decidiu agir. Rompe com a igreja e casou-se novamente, só que dessa vez com uma moça, a noiva dele era do próprio império dele. E o rei Henrique VIII passaria a partir daquele momento a responder como chefe de uma nova igreja que estava surgindo. Era a igreja anglicana. O rei Henrique VIII acumulava a partir desse momento o poder político e o poder religioso na Inglaterra. E com esse poder, ele confiscou as terras da igreja e os mosteiros da Igreja Católica e os vendeu ou presenteou alguns nobres e burgueses que o apoiavam. Assim, o rei Henrique VIII da Inglaterra se fortalecia e acumulava os poderes de líder político e líder religioso. Mas a Igreja Católica não ficou parada diante desses acontecimentos. Ela fez a reforma católica ou a contra-reforma. E para conter o avanço do protestantismo, a Igreja Católica cria a reforma e que vai apresentar o Concílio de Trento, que foi apresentado pela Companhia de Jesus, ou seja, os jesuítas. E depois, os jesuítas, que eram os soldados de Cristo, eram os soldados que sairiam pelo mundo a divulgar as ideias católicas, buscando fiéis para fortalecer a Igreja Católica. Esses jesuítas, eles atuaram no mundo inteiro, na Europa, na Ásia, na África e na América, até aqui no Brasil. Atuaram também na educação, criaram colégios e, através desses colégios, eles tentavam preparar os jovens para o celibato, para servir a igreja. Então, baseado nesse contexto, nós podemos observar que a igreja, com o Concílio de Trento, que foi convocada em 1545 pelo Papa Paulo III e interrompido várias vezes devido às guerras que aconteciam no continente europeu e uma grande peste que ocorreu na Itália naquele período, por volta de 1563, o concílio foi rejeitado a doutrina que justificava pela fé de Lutero e a doutrina da predestinação de Calvino. O concílio considerou crime a venda de indulgências, reafirmou o poder do Papa, conservou os 7 sacramentos, conservou o culto à Virgem Maria e aos outros santos, criou o seminário para instruir e formar sacerdote e reeditou o Index, que era uma espécie de livro que a igreja tinha e que era proibido de ler. E muitas vezes esses livros eram queimados em grandes fogueiras. A Inquisição.
O que era a Inquisição? Olha, pessoal, quando a igreja fez a Contra-Reforma, ela preparou a Inquisição. Durante a Contra-Reforma, o Papa Paulo III reativou o Santo Ofício, que era o órgão da igreja que vigiava, julgava e punia os fiéis, aqueles que eram declarados como hereges. Uma simples suspeita era condenada. E eles perdiam terra, casas, móveis, e o preso, e às vezes iam queimado na fogueira. Esses tribunais foram instalados na Espanha, em Portugal e na Itália, os três países mais católicos do mundo, fora o Brasil. Então, daí nós podemos ver que esse tribunal do Santo Ofício foram instalados para tentar barrar o crescimento do protestantismo. Então, aqui nós temos um mapa que vai mostrar para vocês como ficou a Europa depois da Reforma Protestante.